O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 15. As Ramavasika Parva ou O Livro do Eremitério. As Ramavasa Parva. Capítulo 6. Dhritarashtra instrui sobre guerra e paz. Dhritarashtra disse: Tu deves sempre averiguar os mandalas que pertencem a ti, aos teus inimigos, aos neutros, e àqueles que estão dispostos igualmente em relação a ti e aos teus inimigos, ó Bharata. Os mandalas também dos 4 tipos de inimigos, dos chamados Atateyins, e dos aliados dos inimigos, devem ser distinguidos por ti, ó opressor de inimigos. Os ministros de Estado, o povo das províncias, as guarnições de fortes, e as forças armadas, ó o principal da linhagem de Kuru, podem ser ou não manipulados. Tu deves, portanto, te comportar de tal maneira que eles não possam ser manipulados pelos teus inimigos. Os 12, enumerados acima, ó o filho de Kunti, constituem os principais interesses dos reis. Esses 12, como também 60, que têm os ministros como os principais, devem ser cuidados pelo rei. Professores conhecedores da ciência de política chamam esses pelos nomes de mandala. Compreende, ó Yudhishthira, que os 6 incidentes, de paz, guerra, marcha, parada, semeadura de discórdias e conciliação, dependem desses. Crescimento e diminuição devem também ser compreendidos, como também a condição estacionária. Os atributos dos 6 incidentes, alto de armas poderosas, como dependentes dos 72, já enumerados, devem também ser compreendidos cuidadosamente. Quando o próprio lado se torna forte e o lado do seu inimigo se torna fraco, então, ó filho de Kunti, que o rei deve guerrear contra o inimigo e se esforçar para obter a vitória. Quando o inimigo é forte e o próprio lado está fraco, então o rei fraco, se possuidor de inteligência, deve procurar fazer as pazes com o inimigo. O rei deve reunir um grande estoque de artigos, para o seu abastecimento de gêneros alimentícios. Quando capaz de marchar, em hipótese alguma ele deve procrastinar, ó Bharata. Além disso, ele deve nessa ocasião colocar seus homens em trabalhos para os quais eles são aptos, sem ser movido por alguma outra consideração. Quando obrigado a ceder uma parte dos seus territórios, ele deve dar para o inimigo só aquela terra que não produz colheitas em abundância. Quando obrigado a dar riqueza, ele deve dar ouro que contenha muitos metais comuns. Quando obrigado a dar uma parte dos seus exércitos, ele deve dar homens que não sejam notáveis por força. Alguém que é hábil em tratados deve, quando receber terra ou ouro ou homens do inimigo, pegar os que possuam os atributos contrários desses. Isto é, terra fértil, ouro puro e homens fortes. Ao fazer tratados de paz, o filho do rei, derrotado, deve ser exigido como refém, ó o chefe dos Bharatas. Uma conduta contrária não seria benéfica, ó o filho. Se uma calamidade cai sobre o rei, ele deve, com conhecimento dos meios e conselhos, se esforçar para se emancipar dela. O rei, ó o principal dos monarcas, deve sustentar os tristes e os indigentes, tais como os cegos, os surdos e estúpidos, e os doentes, entre o seu povo. Ele mesmo protegendo seu próprio reino, o rei, possuidor de grande poder, deve dirigir todos os seus esforços, um depois do outro ou simultaneamente, contra os seus inimigos. Ele deve afligi-los e obstruí-los e procurar drenar sua tesouraria. O rei que deseja o seu próprio crescimento nunca deve ofender os comandantes subordinados que estão sob o seu domínio. Ó filho de Kunti, tu nunca deves procurar guerrear com o rei que deseja conquistar a terra inteira. Tu deves procurar ganhar vantagens por produzir, com a ajuda dos teus ministros, dissensões entre sua aristocracia e seus comandantes subordinados. O rei poderoso nunca deve procurar exterminar reis fracos, pois esses fazem bem para o mundo por cuidarem dos bons e punirem os maus. Ó o principal dos reis, tu deves viver adotando o comportamento do junco.
Se um rei forte avança contra um fraco, o último deve fazê-lo desistir por adotar conciliação e outros modos. Se incapaz de parar o invasor dessa maneira, então ele, como também aqueles que estão dispostos a lhe fazer bem, deve cair sobre o inimigo para lutar com ele. De fato, com seus ministros e tesouraria e cidadãos, ele deve dessa maneira adotar a força contra o invasor. Se lutar com o inimigo se tornar impossível, então ele deve cair, sacrificando os seus recursos um depois do outro. Abandonando a sua vida dessa maneira, ele se libertará de todas as tristezas. Capítulo 7. Idem. Dhritarashtra disse: ó o melhor dos reis, tu deves também refletir corretamente sobre guerra e paz. Cada um é de dois tipos. Os meios são vários, e as circunstâncias também, sob as quais a guerra ou a paz pode ser feita, ó Yudhishthira. Ó tu da linhagem de Kuru, tu deves, com frieza, refletir sobre os dois, isto é, tua força e fraqueza, com relação a ti mesmo. Tu não deves marchar de repente contra um inimigo que seja possuidor de soldados contentes e saudáveis, e que seja dotado de inteligência. Por outro lado, tu deves pensar cuidadosamente nos meios de derrotá-lo. Tu deves marchar contra um inimigo que não seja provido de combatentes saudáveis e contentes. Quando tudo for favorável, o inimigo poderá ser batido. Depois disso, no entanto, o vencedor deve se retirar, e permanecer em uma posição forte. Ele deve em seguida fazer o inimigo ser mergulhado em várias calamidades, e semear dissensões entre os seus aliados. Ele deve afligir o inimigo e inspirar terror em seu coração, e, atacando-o, enfraquecer suas tropas. O rei, conhecedor das escrituras, que marcha contra um inimigo deve pensar nos três tipos de força, e, de fato, refletir sobre a sua própria força e a do seu inimigo. Somente aquele rei, ó Bharata, que é dotado de diligência, ou prontidão das tropas para atacar o inimigo, disciplina, isto é, domínio completo sobre as suas tropas, e força de conselhos, ou seja, planos de ataque e defesa bem formados, deve marchar contra um inimigo. Quando a sua posição for diferente, ele deve evitar operações defensivas. O rei deve se equipar com poder de riqueza, poder de aliados, poder de silvícolas, poder de tropas remuneradas, e poder das classes mecânicas e comerciantes, ó pujante. Entre todos esses o poder de aliados e o poder de riqueza são superiores ao resto. O poder das classes e o do exército regular são iguais. O poder de espiões é considerado pelo rei como igual em eficácia a qualquer um dos citados acima, em muitas ocasiões, quando chega o momento de aplicar cada um. A calamidade, ó rei, quando ela surpreende soberanos, deve ser considerada como de muitas formas. Escuta, ó tu da linhagem de Kuru, quais são estas diversas formas? Realmente as calamidades são de vários tipos, ó filho de Pandu. Tu deves sempre considerá-las distinguindo as suas formas, ó rei, e te esforçar para encontrá-las por aplicar os meios bem conhecidos de conciliação e o resto, sem ocultá-las por inatividade. O rei deve, quando equipado com um bom exército, marchar contra um inimigo, ó opressor de inimigos. Ele deve prestar atenção também às considerações de tempo e lugar, enquanto se prepara para marchar, como também às forças armadas, que ele reuniu, e aos seus próprios méritos, em outros aspectos. O rei que está atento ao seu próprio crescimento e avanço não marcha a menos que esteja provido de guerreiros alegres e saudáveis. Quando forte, ó filho de Pandu, ele pode marchar até em uma época desfavorável. O rei deve fazer um rio que tenha aljavas como suas pedras, corcéis e carros como sua corrente, e estandartes como as árvores cobrindo as suas margens, e que seja elodoso com soldados de infantaria e elefantes. Tal rio o rei deve empregar para destruir seu inimigo. De acordo com a ciência conhecida por Osanas, as ordens de batalha chamadas Sakata, Padma e Vijra devem ser formadas, ó Bharata, para lutar com o inimigo.
sabendo tudo sobre a força do inimigo através de espiões, e examinando a sua própria força, o rei deve começar a guerra dentro dos seus próprios territórios ou dentro dos do seu inimigo. O rei deve sempre gratificar seu exército, e lançar todos os seus guerreiros mais fortes, contra o inimigo. Primeiro, averiguando a condição do seu reino, ele deve aplicar conciliação ou os outros meios bem conhecidos. De todas as maneiras, ó rei, o corpo deve ser protegido. Deve-se fazer o que seja altamente benéfico para si aqui e após a morte. O rei, ó monarca, por se comportar devidamente em conformidade com esses métodos, alcança o céu futuramente, depois de governar os seus súditos justamente neste mundo. Ó o principal da linhagem de Kuru, é exatamente dessa maneira que tu deves sempre procurar o bem dos teus súditos para obter ambos os mundos. Tu foste instruído em todos os deveres por Bhishma, por Krishna, e por Vidura. Eu devo também, ó o melhor dos reis, pela afeição que eu tenho por ti, te dar essas instruções. Ó o dador de presentes abundantes em sacrifícios, tu deves fazer tudo isso devidamente. Tu, por te comportares dessa maneira, te tornarás querido para os teus súditos e obterás felicidade no céu. O rei que adora os deuses em sem sacrifícios de cavalo e o que governa os seus súditos justamente adquirem mérito igual. Capítulo 8. Yudhishthira dá permissão para Dhritarashtra se retirar. Riqueza dada aos Brahmanes. Yudhishthira disse: ó Senhor da terra, eu farei como tu me ordenas. Ó o principal dos reis, eu devo ser mais instruído por ti. Bhishma ascendeu para o céu. O matador de Madhu partiu para Dvaraka. Vidura e Sanjaya também te acompanharão para a floresta. Quem mais, portanto, além de ti, me ensinará? Essas instruções que tu me deste hoje, desejoso de fazer bem para mim, eu certamente seguirei, ó o Senhor da terra. Fica certo disso, ó o rei. Vaisampayana continuou. Assim abordado pelo rei Yudhishthira o justo, de grande inteligência, o sábio nobre, Dhritarashtra, o chefe dos Bharatas, desejou obter a permissão do rei, acerca da sua retirada para a floresta. E ele disse: ó filho, grande tem sido meu trabalho. Tendo dito essas palavras, o velho rei entrou nos apartamentos de Gandhari. Para o seu marido, que se parecia com um segundo senhor de todas as criaturas, enquanto descansando em um assento, Gandhari, de conduta virtuosa, familiarizada com a oportunidade de tudo, disse estas palavras: a hora sendo apropriada para elas, tu obtiveste a permissão daquele grande rishi, isto é, do próprio Vyasa. Quando, no entanto, tu irás para a floresta, com a permissão de Yudhishthira? Dhritarashtra disse: ó Gandhari, eu recebi a permissão do meu pai de grande alma. Com a permissão de Yudhishthira, obtida em seguida, eu logo me retirarei para as florestas. Eu desejo, no entanto, doar alguma riqueza capaz de seguir a condição de preta, em relação a todos aqueles meus filhos que eram viciados nos dados calamitosos. Realmente, eu desejo fazer essas doações, convidando todo o povo para a minha mansão. Vaisampayana continuou. Tendo dito isso, para Gandhari, Dhritarashtra enviou mensagem para Yudhishthira. O último, por ordem de seu tio, trouxe todos os artigos necessários. Muitos brahmanes residentes em Kurujangala, e muitos kshatriyas, muitos vaisyas, e muitos sudras também, vieram para a mansão de Dhritarashtra, com corações satisfeitos. O velho rei, saindo dos aposentos internos, viu todos eles, como também os seus súditos reunidos. Vendo todos aqueles cidadãos e habitantes das províncias reunidos, e os seus bem-querentes também juntos dessa maneira, e o grande número de brahmanes chegados de diversos reinos, o rei Dhritarashtra, de grande inteligência, ó monarca, disse estas palavras: vocês todos e os Kurus, têm vivido juntos por muitos longos anos, bem-querentes uns dos outros, e cada um empenhado em fazer o bem para o outro. O que eu direi agora, em vista da oportunidade que chegou, deve ser realizado por vocês todos, assim como discípulos executam as ordens dos seus preceptores.
Eu coloquei meu coração em me retirar para as florestas, junto com Gandhari como minha companheira. Vyasa aprovou isso, como também o filho de Kunti. Deixem-me ter sua permissão também. Não hesitem nisso. Essa boa vontade, que sempre existiu entre vocês e nós, não é vista, eu acredito, em outros reinos entre os governantes e os governados. Eu estou exausto com essa carga de anos sobre a minha cabeça. Eu estou desprovido de filhos. Ó impecáveis, eu estou emaciado com jejuns, junto com Gandhari. O reino tendo passado para Yudhishthira, eu tenho desfrutado de grande felicidade. Ó principais dos homens, eu penso que essa felicidade tem sido maior do que a que eu podia esperar, da soberania de Duryodhana. Que outro refúgio eu posso ter, velho como estou e desprovido de filhos, exceto as florestas? Ó altamente abençoados, cabe a vocês me concederem a permissão que eu procuro. Ouvindo essas palavras dele, todos os residentes de Kurujangala proferiram lamentações altas, ó o melhor dos Bharatas, com vozes sufocadas em lágrimas. Desejoso de dizer algo mais para aquelas pessoas muito aflitas, Dhritarashtra de grande energia dirigiu-se novamente a elas e disse o seguinte. Apêndice. Os 60 são compostos desta maneira. 8 compostos de agricultura e do resto, 28 compostos de tropas e do resto, 14 compostos de ateus e do resto e 18 compostos de conselheiros e do resto. O junco cede quando a pressão é dirigida em direção a ele. No Shanti Parva se encontra uma conversa detalhada entre o oceano e os rios. O oceano perguntou por que, quando os rios arrastavam as maiores árvores, eles não podiam arrastar para o oceano um único junco. A resposta era que o junco era flexível, as árvores não o eram. Isto é, guerra com o inimigo forte e com o inimigo fraco. Paz com um inimigo forte e com o inimigo fraco. Força é de 3 tipos, como explicado no verso seguinte. Maulam é explicado como a força do dinheiro. Em guerra atual também o dinheiro é chamado de fundos para armas e suprimentos de guerra. A Tavivala ou a força composta de silvícolas era, talvez, o corpo de irregulares que auxiliava um exército regular de combatentes. Britavala significa o exército regular, que sempre recebe pagamento do Estado. Na Índia, exércitos permanentes existem desde os tempos remotos. Zenivala é, talvez, tropas de artesãos, mecânicos e engenheiros, que cuidavam das estradas e do transporte, como também de comerciantes que abasteciam o exército com mantimentos. Uma ordem de batalha Sakata era uma formação militar da forma de um carro. Ela é descrita em Sukraniti detalhadamente, e se encontra no Drona Parva. A Padma é uma formação de combate circular com projeções angulares. Ela é a mesma que é agora chamada de estrelada, muitos fortes modernos sendo construídos conforme esse plano. A Vajra é uma ordem de batalha semelhante à cunha. Ela penetra nas divisões do inimigo como uma cunha e sai, desbaratando o inimigo. Ela também é chamada de Sushivyua. Isto é, enfrentar o inimigo dentro do seu próprio reino ou invadir o reino do inimigo e dessa maneira obrigá-lo a recuar para resistir a ele lá. Isto é, para obter fama aqui e felicidade após a morte. Aqueles que morrem se tornam a princípio o que é chamado de preta. Eles permanecem assim por um ano, até o Sapindicaranasrada ser realizado. Eles então vêm a ser unidos com os Pitris. As doações feitas no primeiro Srada como também nos mensais têm a virtude de resgatar o preta ou de levá-lo a uma ascensão de mérito. As doações em Sradas anuais também têm a mesma eficácia.